momento é próprio, a hora é oportuna para você ser abençoado por Deus através de mais um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará, a libertar ao todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, em meu Salvador. Tende fé em Deus. Pois a fé remove montanhas. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, em meu Salvador. Somente crer. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ouvintes, aqui está um grande segredo de vitória: conhecer-se a si mesmo. Veja que pedido consciente, preciso, sábio. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Seria um sentimento de fraqueza, de pessimismo? Não. A soberba, a arrogância tem sido a causa de muitas derrotas em todos os campos da vida. Na política, na vida social de um modo geral, sem se esquecer da família particularmente, e nem tampouco da parte ministerial, sacerdotal. O sacerdócio tem perdido o seu sentido, de um modo geral.
E a razão é justamente esta: a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a arrogância. São Paulo disse que o homem não deveria ser separado para o ministério enquanto neófito. Mas acontece que são muitos velhos que permanecem neófitos. Neófitos naquilo que se concerne à doutrina. Não cresceram, não prosperaram, e por isso se alimentam e, consequentemente, alimentam os seus com aquele leitezinho ralo, alimento de criança, que foi para o tempo de Lutero, de Wesley, quando apenas a justificação levava o homem a ser excomungado. A justificação pela fé, a santificação, e só o nome de Jesus Cristo, o nome de crente. Esse nome crente levou muita gente às fogueiras, às arenas. Hoje não. Quem mais é levado à fogueira, às arenas, derrama sangue por causa do nome de Jesus? Isso ficou vulgarizado nas músicas, no sistema religioso, de televisão, de rádio, sistema social. A tática de Satanás foi adaptar o nome de Jesus, o nome de crente, de evangélico, a todo o sistema que ele rege aqui na terra. E com isso ele enganou. Como Jesus disse, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Agora, nós temos uma chamada nesse instante. Ela é muito importante para nós todos. É que Estevão tinha aquela bênção, ele tinha a bênção dentro dele. Falando de Estevão, eu quero sempre me referir aos apóstolos, aos profetas, aos cristãos primitivos. Então, a gente sempre quer dizer tinham. Referindo especificamente, particularmente a Estevão, ele tinha a bênção do nome de Jesus Cristo dentro dele. Isso é mais do que essa coisa mental, intelectual. Ele tinha a bênção dentro dele. Isso quer dizer, ele não tinha a bênção do nome dentro de sua cabeça apenas, na mente. O homem não pode ter as coisas, os males, somente em sua mente. Nunca. A mente é apenas uma porta, através da qual entram os adultérios, os vícios, os roubos, os crimes premeditados e toda sorte de maldade. É apenas uma porta. Aquilo tem que descer para o homem da máquina, lá para dentro. E se aquele pensamento fica somente ali na mente, ele nunca mata. Se ele ficar só pensando, eu vou fumar, ele nunca fumaria. Mas ele passa a ter aquele mal, aquela maldição dentro de si. E, consequentemente, é dominado por aquele mal que está dentro de si. O que está dentro da pessoa é o que governa aquela pessoa. Se torna o mandatário, o dominador, aquele que dá as ordens para toda a coordenação motora
para todos os sentidos do espírito, o afeto, a consciência. A consciência é na medida do que está dentro do homem. É a memória, é o amor-filho, é a paixão, o eros, é o olfato, é o paladar, é a audição, é a visão, é o tato. Então isso tudo passa a dominar o homem pelo lado de dentro. Porque, na verdade, você vai ser julgado pelo que está do lado de dentro. Então, Estevão tinha a bênção do nome dentro dele. Eu vi um pensamento, é um desafio para quem fuma. Eu até copiei isso, anotei num quadro de parede. O mundo possui 5 oceanos, 7 mares. Preste bem atenção, 5 oceanos, 7 mares, 6 continentes, 5 bilhões de quilômetros quadrados. Aí vem o desafio. Com tanto lugar no mundo, por que você vem fumar logo aqui? Logo aqui, onde eu estou, dentro desse elevador, nesse ônibus, dentro desse avião, nesse balcão, com os braços abertos, com um cigarro entre dedos, jogando fumaça nas narinas de quem não gosta disso. Mas quem não gosta tem que ser mais educado do que o que gosta, tem que suportá-lo. O fumante é um homem suportado pela esposa, pelos filhos, pela sociedade. É um homem suportado. No balcão do banco, no balcão do comércio, em todos os lugares, ele tem que ser suportado. Ele tem que fazer os outros fumarem também com ele, inalar o alcatrão, a nicotina, passando aquela maldição para dentro de si. A coisa está justamente nisso aí, porque aquilo está dentro dele. É um fundo que clama o fundo, porque é um fundo para responder. O que vale dizer, um abismo chamando outro abismo, chamando um câncer. E quantas pessoas que não fumam, mas por trabalharem, viajarem em ambiente de fumantes, contraem câncer por causa daqueles que fumam. Se mata um bicho, tem que ir para a cadeia. Um bicho silvestre, aí uma coisa assim, tem que ir para a cadeia, tem que ser preso. É interessante. E se mata um homem? E se mata uma criança? E se mata uma moça, uma menina, um menino, uma mãe de família? O que deveria ser feito com isso? Mas acontece que essa maldição está dentro da sociedade. Está dentro dos mandatários. Agora, ele tinha essa maldição por dentro. Há muita gente que está pensando somente em pecados que a igreja... Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma determinada igreja. A igreja no sentido generalizado, para não falar as igrejas. A religião, vamos dizer. A religião criou para si o pecado social. Você vê, são 3 coisas malignas que acompanham o homem. É a fama, o dinheiro e a mulher, para derrubá-lo. Tanto ele sendo um cristão, sendo um líder, para o bem ou lindo para o mal. Mussolini tinha uma mulher atrás da sua queda, Hitler teve uma mulher atrás da sua queda, porque isso não aparece. Mas, na verdade, tem sempre uma mulher atrás daquilo. Sansão teve uma mulher atrás de si, Davi teve uma mulher atrás de si, e assim você vai ver, lá no Éden começou com Adão. Paulo disse assim, mas Eva sendo enganada, 1 Timóteo capítulo 2,
versículo 9, a razão pelo qual ele diz, eu não permito que ela ensine ao marido. Porque foi ela quem foi enganada e derrubou o homem. Foi isso. Então, vamos pensar na bênção por dentro. É dito pelo profeta de Deus que não é a bicada do sabiá que estraga a fruta, a bicada por fora, um caju, uma maçã, uma manga, ou qualquer outra fruta. Você chega ali, aquela fruta está bonita, mas tem uma bicadinha de um passarinho lá, do sabiá. Você não tem escrúpulo de comer aquela fruta. De maneira alguma, ninguém tem escrúpulo. Mas quando você vê o bicho por dentro, aí a coisa arruina. A goiaba, dizem que a melhor hora de comer goiaba é de noite. Mas por quê? Porque você não vê o bicho que está por dentro. Comer de noite no escuro. É a melhor goiaba que tem. Porque você não vai ver o bicho. E é justamente numa hora de escuridão que a goiaba está sendo comida para não ver o bicho por dentro. A maldição está por dentro. Como a bênção está por dentro. Estevão tinha aquela bênção dentro dele, ou esta bênção, quando ele estava sendo apedrejado. Ele tinha tanto da bênção de Cristo, da bênção de Deus. Ele tinha o poder escondido que fluiu justamente na hora da dor, do machucado, da contradição. Por ser fiel ao nome de Jesus, estava morrendo aos poucos, apedrejado. Então foi naquela hora que ele mostrou que estava escondido dentro dele. As pessoas dizem assim, bom, até que ela mostrou as suas cores. Até que ele mostrou os seus dentes. Muito educado, muita ética, coisa de tal, e vamos daqui, vamos dali, acorde dali, acorde daquela. Enquanto não é ferido. Mas quando é ferido o orgulho, quando é ferido o seu pecado, os seus sentimentos, então é que mostra o que tem por dentro. E foi justamente na hora que Estevão mostrou que não era um cristão formal, desses fabricados, manufaturados entre quatro paredes. Não era um cristão formal, não era um cristão formado, manufaturado por bênçãos de prosperidade material, pelo vai tudo muito bem, por ter recebido uma oportunidade de se enriquecer na vida. Isso não é a bênção de Deus. O povo está sendo enganado e o povo está dizendo, me engane que eu gosto. Eles estão fazendo funerários, como fizeram daquele rico que rejeitou a Jesus Cristo, que se enriqueceu, aquele mancebo de qualidade. Estavam ali agradecendo, porque ele foi o mais importante da igreja, seus dízimos eram mais do que de todos, enquanto a sua alma estava indo para o inferno, e a de Lázaro, do pobre, indo para os céus, para o seio de Abraão, eles fazendo culto aqui de ações de graças pelo rico, dizendo, nosso irmão ajudou na obra social da igreja, nosso irmão foi dizimista, homenageando o seu corpo, o seu nome ali, enquanto a sua alma estava entrando para o inferno, para o Hades. E ele então pedia ao pai Abraão para que Lázaro molhasse apenas o seu dedo naquela água da verdade, naquela água da vida que ele tomara aqui, enquanto estava nesse corpo pobre, paupérrimo, comendo das migalhas que caíam da sua mesa. Meus ouvintes,
Isso é muito profundo, isso é mais do que sermão, isso é mais do que homilética, isso é mais do que exegese, isso é mais do que qualquer coisa formal, mental, intelectual. Não são todas as nuvens negras que é sinal de maldição. Sem uma nuvem negra, não há chuva sobre a terra, não há alimento nas mesas. Sem a nuvem negra carregada de água, não há bênção sobre a terra. E esse evangelho está só prometendo prosperidade. A prosperidade, ela em tudo separa o homem de Deus, separa o homem de sua família, de sua esposa, da mãe de seus filhos. A prosperidade tem tirado mãe de filhos. A prosperidade tem tirado pai dos filhos. Tem tirado Deus de dentro das pessoas. Ninguém mais precisa orar desesperadamente para conseguir as coisas. Por quê? Não se necessita mais de oração. Tudo é através de meios. É a farmácia na porta. É a medicina a qual Deus usa, na verdade. Mas tudo ao alcance. Mas os pobres, Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, diz o apóstolo. E nesta hora nós estamos conhecendo-nos a nós mesmos. Essa oração de Davi, no Salmo 39, verso 4, deveria nos chamar a atenção, nos levar a uma reflexão muito profunda. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Meu amigo, o que tens? Pode, na verdade, garantir vida eterna? O que tens por dentro? O que temos nós por dentro? Por fora todo mundo pode fantasiar. O importante é sabermos o que temos por dentro a estas alturas. E Estevão deixa esta mensagem para nós nesta hora. Não é a bicada do sabiá, essas cicatrizes de batalha, essas marcas, essas rugas de luta, de dificuldade dessa mãe, desse pai. Não, não são as bicadas do sabiá por fora que estraga a fruta, mas sim o bicho por dentro. E o importante é saber que você é negro, negra, pobre, branco, moreno, doutor, indouto, analfabeto. Mas sabe o que tem por dentro? Esse é o segredo da grande bênção desta hora. Você está sendo abençoado. Foi abençoado, abençoada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.